Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Edição do Miguel Videira. Jornal das Duas, começamos com a Ministra da Saúde, Miguel Reitera, que não vai pedir para sair do Governo e rejeita que haja uma dificuldade de resposta generalizada no Serviço Nacional de Saúde. Foi o que acaba de dizer Ana Paula Martins no final de uma visita ao bloco de partos do Hospital de Viana do Castelo. Reconhece as dificuldades, mas rejeita atirar a toalha ao chão. Se eu alguma vez desistisse, não é uma palavra que para mim faça parte do meu vocabulário, mas se eu alguma vez desistisse, eu estaria a desonrar a confiança que os profissionais de saúde têm naquilo que é o próprio Serviço Nacional de Saúde e a sua coordenação desde o nível ministerial, passando pelos níveis intermédios. Nós não desistimos perante as dificuldades, porque os profissionais de saúde também não desistem perante as dificuldades. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, rejeita mais uma vez pedir para ser afastada do Governo. Diz também, como referias, Nelson, que não há uma dificuldade de resposta generalizada no Serviço Nacional de Saúde, embora reconheça que há problemas em 3 unidades de saúde, à cabeça o Hospital Amadora Sintra. Não vai ser fácil. O Ministro das Finanças afirma que há muitos obstáculos à eleição de Mário Centeno para a vice-presidência do Banco Central Europeu. Declaração de Joaquim Miranda Sarmento há instantes, à entrada para a reunião do Eurogrupo, em cima da mesa, entre outros temas, a escolha do novo vice-presidente do BCE, sendo que Mário Centeno, antigo Ministro das Finanças e Governador do Banco de Portugal, é um dos candidatos ao lugar. Não está sozinho na corrida, há mais 5 candidatos e o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, considera que não vai ser fácil a eleição de Mário Centeno. É uma eleição difícil porque quem está de saída do lugar de vice-presidente do BCE, Luís de Guindos, é um espanhol, antes foi um português, antes foi um grego, e há naturalmente equilíbrios regionais com os países do leste, com os países do Báltico, que é necessário olhar. Nós apresentámos a candidatura do Dr. Mário Centeno, após a manifestação de disponibilidade que ele tem. Nós apoiamos sempre portugueses quando eles têm a possibilidade de concorrer a um cargo internacional ou europeu. Neste caso, Mário Centeno, antigo Ministro das Finanças e Governador do Banco de Portugal, é um dos 6 candidatos à vice-presidência do BCE. Não vai ser fácil, sentencia Miranda Sarmento. Nas presidenciais, o secretário-geral do PS não compreende como é que o PSD não declara apoio a António José Seguro nesta segunda volta das eleições. E foi isso que anunciou na última noite Luís Montenegro. O presidente dos social-democratas sublinhou que, como na segunda volta não está representado o espaço político do PSD, personificado na candidatura de Marques Mendes, o partido não vai dar qualquer indicação de voto. E há pouco em Braga, José Luís Carneiro criticou a neutralidade estando em causa, diz o secretário-geral do PS, a defesa do regime democrático e da Constituição. Sobre as declarações do Dr. Luís Montenegro, eu diria que entre a democracia e aqueles que atentam contra a democracia não pode haver neutralidade política. E do meu ponto de vista, ele deve ter uma posição mais clara sobre se está do lado dos valores constitucionais e do lado dos valores democráticos ou se está do lado daqueles que atentam contra os valores constitucionais e contra os valores democráticos. Numa referência a André Ventura, apesar do PSD não apoiar nenhum dos candidatos, alguns destacados militantes do PSD já tomaram posição para anunciar o apoio a António José Seguro. É o caso de Miguel Poiares Maduro, Pedro Duarte e já esta manhã José Eduardo Martins e o antigo militante social-democrata António Capucho. Ainda sobre esta posição do PSD, Cristina Rodrigues desvaloriza a possibilidade dos partidos à direita do espectro político não apoiarem André Ventura. Foi isso que disse Cristina Rodrigues, convidada do explicador das manhãs 360 da Rádio Observador. Acho que os restantes partidos à direita não vão dar esse apoio de forma expressa,
mas também, para ser sincera, acho que ele é desnecessário. Aquilo que André Ventura precisa é mesmo do apoio dos portugueses e isso nós temos a certeza que ele tem e tem cada vez mais essa confiança. Mereceu, pelo menos nesta primeira volta, a confiança de 23,5% dos eleitores que votaram, atrás de António José Seguro, com 31,1%. Há uma diferença de cerca de 400 mil votos. Na eleição deste domingo, António José Seguro venceu em 17 dos 18 distritos de Portugal continental. André Ventura conquistou todos os concelhos do arquipélago da Madeira. Foram os grandes vencedores desta eleição. Em terceiro lugar ficou João Coutinho Figueiredo com 16% dos votos, seguido por Henrique Oveia Melo com 12,13% e Marques Mendes com 11,3%. O vencedor, António José Seguro, procurou no discurso de vitória definir a linha de fronteira que o separa de André Ventura. Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. Certo da declaração de vitória de António José Seguro, ontem à noite, depois de confirmada a vitória na primeira volta das eleições presidenciais. Seguro teve um resultado expressivo nas Caldas de Rainha, concelho onde vive há mais de 20 anos, arrecadou cerca de 45% dos votos, mais do dobro dos votos conseguidos por André Ventura. A jornalista do Observador, Laura Figueiredo, passou amanhã nas Caldas da Rainha, onde a notícia da vitória de Seguro na primeira volta foi recebida com entusiasmo. Com pouca surpresa e muita satisfação, foi assim que a manhã começou na Praça da Fruta, onde o resultado das eleições é hoje o principal tema entre os moradores. A jogar em casa, António José Seguro tem a simpatia dos conterrâneos e por isso o resultado não surpreende. Já esperava e fiquei satisfeita pelo político que é, sendo aqui, que foi aqui, está aqui a morar em Caldas da Rainha, fiquei muito satisfeita por ele ter ganho. Satisfação e um sentimento de proximidade que alguns admitem ter influenciado o voto. Afinal, António José Seguro é uma figura conhecida nas Caldas da Rainha. Algumas vezes passear até às compras, no café. Sim, ele faz muito a vida por aqui ao fim de semana. Entre orgulho local e expectativas para a segunda volta, é assim que se faz a leitura da noite eleitoral no mercado da fruta. Penso que ele tenho a certeza que ele vai vencer esta vitória, que ele já a tem na mão. Opinião que se repete. Eu espero muito bem e para isso lutarei que o António José Seguro seja presidente. Esperança depositada em António José Seguro. Olha, só peço que ele tome bem conta da gente que bem precisamos. Acho que ele quer homem para isso. Confiança não falta no candidato que vive nas Caldas da Rainha já há mais de 20 anos. Dia 8, os moradores prometem não ter dúvidas na hora de ir votar. Laura Figueiredo é jornalista do Observador que passou esta manhã nas Caldas da Rainha, concelho de residência de António José Seguro. Venceu, de resto, com 45% dos votos. Ainda à direita, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, também declarou apoio a Seguro, depois de Coutinho Figueiredo não ter conseguido chegar à segunda volta. Sim, Mário Amorim Lopes diz que vai apoiar António José Seguro, tendo em conta que João Coutinho Figueiredo só conseguiu 16% dos votos, não permite ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal chegar a esta segunda volta. Diz João Coutinho Figueiredo que nesta segunda volta, os eleitores vão ser confrontados com uma péssima escolha e responsabiliza Luís Montenegro. É provável que venhamos a ter um Presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro. A crítica de Coutinho Figueiredo, que sublinha que os resultados evidenciam que há uma maioria de centro-direita em Portugal. E André Ventura considera que esta segunda volta serve de momento de clarificação entre os partidos de direita. Sim, define André Ventura a contenda entre socialistas e não socialistas que vai obrigar os partidos de direita, diz o candidato e presidente do Chega, a fazerem escolhas. Nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista
e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos. É o que diz André Ventura, apela ao momento de clarificação por parte dos partidos de direita nesta segunda volta. Vamos até a Espanha, onde o primeiro-ministro do país decretou 3 dias de luto depois do descarrilamento de 2 comboios em Espanha. Pedro Sánchez acaba de dizer que é um dia de dor para toda a Espanha e afirma que os especialistas vão determinar quais as causas do acidente que vitimou 39 pessoas. É verdade que a sociedade espanhola, como todas as outras, se pergunta o que aconteceu, como foi possível que esta tragédia ocorresse. E estou convencido de que o tempo e o trabalho dos técnicos nos darão a resposta. E essa é uma das ideias que também gostaria de transmitir aos cidadãos espanhóis, que vamos descobrir a verdade, que vamos saber a resposta. É o que promete o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que está nesta altura em Córdoba, visita o local onde ocorreu este acidente que envolveu 2 comboios de alta velocidade. Foi em Andamús. Pedro Sánchez afirma ainda que o Estado vai apoiar as vítimas deste acidente. A tragédia fez pelo menos 39 mortos e mais de 150 feridos. Fica por aqui o Jornal das 2, edição do Miguel Vidar.